programa de hoje está falando sobre a aprendizagem de idiomas. A nossa convidada é a professora de inglês e espanhol, Maria Eugênia Gomes. E a gente então vai falar um pouquinho agora das crianças. Certo. Que idade, Maria Eugênia, é boa para começar a ensinar um outro idioma? Veja, muitos autores na área de pedagogia dizem que quanto antes melhor. Então, realmente, a gente percebe no dia a dia que essa iniciação desde criança, e a gente pode estar falando de uma idade desde os 3 anos de idade para frente, como muitos novos estudos estão dizendo, crianças até de meses iniciando um aprendizado de um novo idioma, eles dizem que quanto antes você inicia esse aprendizado, melhor é. Existem alguns fatores que realmente provam que isso acontece. A criança tem muito mais facilidade, a criança não tem vícios de estudo, vícios gramaticais, a criança trabalha uma coisa que é muito importante, que é o aparelho fonético. Porque o que acontece? O adulto, quando ele vai aprender a falar um idioma, ele até pode aprender rapidamente esse idioma, mas ele tem o sotaque. E esse sotaque, algumas vezes, ele fica muito perceptível e acaba até atrapalhando na desenvoltura, porque a pessoa pode ter um inglês, um espanhol, um alemão perfeito, mas o sotaque é tão forte que acaba atrapalhando. A criança, quando ela começa a aprender um idioma, não vou nem dizer aprender, a se sensibilizar com um novo idioma, essa criança, ela desenvolve um aparelho fonético, ela desenvolve movimentos da língua, depressões da garganta, sons que não existem no idioma, no nosso caso, a nossa língua materna, o português, que existem em outros idiomas. Mesmo que ela pare de aprender, por exemplo, eu tive alunos que tiveram aula comigo do maternal, o antigo maternal, que hoje não é mais maternal, seria educação infantil, enfim, que eles tiveram aula comigo no maternal e depois pararam, tiveram aulas normais e foram a estudar o idioma, seja o inglês, o espanhol, que é a área que eu trabalho, de adolescente. É visível, essas crianças que tiveram uma estimulação anterior, elas têm um sotaque quase que nativo. Então, eles têm uma fala nativa. Então, além de toda essa parte da parte fonética, a facilidade da criança é muito grande. E ela também simpatiza ela com o idioma, porque muita gente tem resistência mesmo em aprender um outro idioma. Quando você já começa a aprender desde criança, você fica mais aberto, digamos assim. E existe uma coisa que nós percebemos nos adultos, que é o reflexo da infância. Todo aprendizado, ele tem que ter um vínculo emocional, para que esse aprendizado seja gostoso, para que esse aprendizado seja natural e seja algo que fique inerente à pessoa. Então, às vezes, a gente tem que estudar matemática, porque vai cair na prova, mas aquilo vai desaparecer do nosso pensamento no momento que eu não precisar mais dele. Então, o que a gente percebe? Muitas pessoas chegam na fase adulta odiando o idioma, não conseguindo aprender aquele idioma por mais que façam estudos em melhores escolas, com os melhores professores. Mas a criança, quando ela aprende com brincadeiras, de forma lúdica, com um professor que é querido, que é simpático, que lida com esse lado emocional e faz o vínculo do idioma, do aprendizado com o idioma, com o bem-estar emocional, isso vai perpetuar para sempre. Então, a gente percebe que adultos que gostam de uma determinada matéria podem contar que eles tiveram um vínculo emocional muito bom com o seu professor ou com seus pais ou com a pessoa que o iniciou nesse estudo. E é por isso que acontece o contrário também. Tem pessoas que se dão bem, por exemplo, com o espanhol ou com o inglês, mas não consegue falar alemão, mas não consegue falar espanhol, que teoricamente seria mais fácil. Exatamente. Porque tem algum trauma mesmo. Tem um trauma. Eu cansei de pegar alunos já adultos de grandes empresas que precisam daquele idioma, seja o espanhol ou o inglês, e me dizer assim, não, mas isso foi horrível, na escola eu tinha um professor que era péssimo, eu não aprendi nada, eu estudei anos. E aí, de repente, você cria um vínculo emocional, a pessoa vê que você é uma pessoa que gosta do que você está fazendo, porque isso é extremamente importante. Então, a competência do professor, ela é importante, mas ter a competência sem ter o amor pelo que você está fazendo, você não transpassa nem a metade do teu conhecimento. Então, aí eles vão percebendo que, puxa, mas eu não tinha percebido isso, mas nossa, como essas aulas são legais, como eu consigo aprender, mas é que existiu esse vínculo, essa simpatia com o profissional, ou com o aluno, enfim. Então,
Isso é muito importante. E a gente percebe que eu tive alunos que falam fluentemente alemão, que falam fluentemente mandarim, que é uma língua extremamente difícil, e são incapazes de aprender o inglês. Porque lá na escola tiveram um péssimo professor, ou porque lá na escola ficaram traumatizados, porque realmente tentaram e não conseguiram. Às vezes eles tentam e não conseguem porque não acharam a metodologia certa. Ou tentam e não conseguem porque não conseguiram aprender a estudar. Ou porque não fizeram um vínculo emocional com aquele aprendizado. E falando ainda das crianças bem pequenas estudando um idioma, é claro que acho que é legal a gente explicar isso para os pais, que esse aprendizado, esse ensino do idioma numa criança muito pequena, de 4, 3 anos, a criança não vai aprender a falar. Não. A maioria dos pais, eles acham que meu filho vai estudar inglês e que em um ano, sei lá, vamos colocar assim, no berçário, essa criança vai ser capaz de ir para Times Square e lá se comunicar com todo mundo. Não. Existe uma cobrança, e essa cobrança, agora na frente de todo mundo, filhinho, pergunta o nome do papai. Ele não vai falar porque ele vai ficar envergonhado. Mas os pais precisam entender que a criança vai se sensibilizar com esse idioma. Ela vai ficar familiarizada, como a gente tinha comentado já, sobre a parte fonética, as diferenças de sons que... eu tinha um amigo na faculdade que falava tailandês, e ele fazia 5 as. Mas eu não tinha o meu aparelho auditivo preparado e sensibilizado para diferenciar 5 tonalidades ou 5 sons diferentes de as. A criança que se sensibiliza a um idioma desde pequeno vai conseguir lá para frente. Então os pais têm que saber que é um investimento de médio a longo prazo, que a criança não vai sair do berçário pedindo uma madeira em inglês ou em espanhol. Mas, por outro lado, ela pode estar usando isso no dia a dia. E muitos pais ficam muito preocupados com isso. Será que o aluno, aprendendo desde criança, não vai confundir um idioma com outro? Essa confusão até existe. Eu posso estar falando com você, isso acontece comigo, que aprendi o espanhol antes do português para ir para a escola, de chegar na escola e pedir alguma coisa em espanhol, porque era o que eu estava familiarizada a fazer. E ela mistura os dois idiomas. Não, vai chegar um momento que a separação é muito óbvia. Então, não precisa ter medo de alfabetizar em 2 línguas. Famílias que têm crianças... A criança mesmo vai fazer essa separação no momento certo. A criança mesmo vai separar no momento certo. Vamos falar então um pouquinho do espanhol. As pessoas têm uma tendência a achar que o espanhol é fácil. E que, não, o espanhol é fácil e eu falo um pouquinho, falo português, um portunhol. É necessário estudar espanhol mesmo? Quem precisa do espanhol para trabalho, por exemplo? Se não quiser passar vergonha, tem que estudar. Porque o que acontece? Existe uma facilidade, né? Essa aproximação que existe entre o espanhol com o português ou o italiano com o espanhol, porque são línguas latinas, de origem latina, a gente percebe que existe uma facilidade. É muito mais rápido e fácil um brasileiro ou um italiano aprender o espanhol que um chinês, que um russo, que trabalham com sistemas fonéticos, com escritas completamente diferenciadas à língua de estudo, que no caso seria o espanhol. Então, o que a gente percebe? A pessoa se engana, porque ela acha que ela fala, ela acha que ela se comunica, mas na verdade ela só está fazendo o papelão. Existe sim a facilidade. Então, o que acontece? O que eu percebo com os meus alunos? Eles iniciam no espanhol, acham muito fácil e param num determinado momento onde o espanhol deles é precário. E quando eles vão avançar para um outro nível, que seria o nível ideal para um trabalho, ou para um estudo, para uma faculdade, eles percebem que aí eles têm que estudar muito. Conjugação verbal é diferente, algumas estruturas gramaticais são completamente diferentes, vocabulário é muito diferente. Tem muita pegadinha, né, digamos assim. São os nossos falsos amigos, os falsos cognatos. Esses falsos amigos realmente atrapalham muito dentro de uma conversação ou dentro de uma escrita. Então, você imagine, você está escrevendo um relatório para a tua empresa e aquilo vem com coisas erradas. Eu vou contar uma anedota para você, mas é real o que eu estou te contando. Existem as diferenças das numerações em espanhol. Então, você tem, em português, o milhão e o bilhão. E el billón, em espanhol, é o nosso trilhão. E isso é real que eu estou te falando. Uma empresa passou por um funcionário um orçamento, um pressuposto em bilhões de reais.
E perdeu, é óbvio, a concorrência, porque quem vai pagar R$1 trilhão em vez de poder pagar R$1 bilhão? Então, essa proximidade de um falso cognato, que é o bilhão, que seria o trilhão do português, levou uma empresa a perder uma concorrente muito grande aqui mesmo no Paraná. Então, na verdade, o espanhol tem que ser estudado mesmo. Para terminar, eu queria que você desse, então, assim, uma dica, uma orientação. A pessoa que decidiu lá no fim do ano, lá na virada, que esse ano eu vou aprender um idioma... Pois a lista na agenda. Pois lá, né, certinho. Esse ano eu vou... O que ela deve fazer? Ela deve escolher esses cursos de imersão, até se você pudesse explicar um pouquinho mais como é que esses cursos de imersão funcionam. O que ela faz? Qual que é o primeiro passo para sair falando? O primeiro passo é não procurar o impossível. Então, assim, eu não posso querer fazer um curso de imersão se eu não tenho condições financeiras e não tenho horário para isso. Então, eu não posso me propor algo impossível. E tem que falar pelo menos um pouco para fazer a imersão? A imersão como é que é? A pessoa fica lá um fim de semana falando inglês. Então, existem as imersões que estão preparadas desde o nível inicial até o nível avançado. Sempre se ganha. Eu acredito que em qualquer estado que você faça, sempre se ganha. Mas o ideal, eu imagino que o ideal, até mesmo por questões financeiras, que o ideal seja você já saber um pouco. Porque você pagar um fim de semana inteiro para aprender a falar coisas que você poderia ter estudado um mês antes a um preço mais interessante, é demais. A mesma coisa com alunos que querem ir para os Estados Unidos sem nunca ter estudado, ou querem fazer um curso, vamos colocar Estados Unidos, que é uma das coisas mais comuns, ou quero ir para a Alemanha fazer um curso de imersão de um mês, mas eu nunca falei. O que eu vou patinar até chegar a esse nível, eu poderia ter adiantado antes com um pouquinho de estudo e lá deslanchar e não patinar. E esses cursos de imersões que você tinha me perguntado, para não fugir da tua pergunta, muitas empresas e institutos de idiomas, eles estão se preparando para levar esse funcionário, levar esse aluno, não vamos colocar mais só como funcionário, porque a pessoa não precisa estar trabalhando para querer isso, levar esse aluno para esse curso de fim de semana e eles passam 24 horas praticando o idioma. Isso é muito legal, porque você pode estar trabalhando dinâmicas de grupo de uma empresa, isso é muito comum em empresas. Empresas fazem isso, que eles vão fazer uma dinâmica de grupo para melhorar o relacionamento daquela empresa, mas paralelamente eu vou trabalhar meu idioma também. Então eles vão fazer tudo isso em inglês, ou em alemão, ou em espanhol. E isso é muito bom. Mas se o aluno puder já estar com alguma coisinha adiantada, ele vai ganhar muito mais. Maria-Eugênia, eu tenho muitas mais perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Vamos dar o teu e-mail para quem quiser tirar mais dúvidas? Vamos. É breugenia@hotmail.com. Muito obrigada pela sua participação aqui no É Seu Direito. Foi um prazer. Obrigada mesmo. E você também pode participar do nosso programa, dando ideias, sugestões e mandando perguntas. Só escrever para a gente. Anote o e-mail. seuddireito@alep.pr.gov.br. Eu volto amanhã ao meio-dia. Te espero. Até lá.